tudo que eu vi, li e ouvi em maio de 2026. Oi, eu sou a Jess, sou auditora fiscal, mas também youtuber, e nesse canal eu compartilho aleatoriedades da minha vida. Um pouco de rotina, viagens, coisas de meninas, como procedimentos estéticos, e também sobre meus hobbies. Então agora vamos dar aquela geral em tudo que eu fiz em maio. Televisão. Seguimos vendo Desperate Housewives, e a quinta temporada foi muito boa. Foi uma das temporadas assim que a gente mais gostou. A gente tava vendo quase todo dia, bem viciados. Teve assim uns 2 episódios em que eles ficavam relembrando a vida de alguns personagens que ficou meio nada a ver, assim, perdido na história. Mas no geral tava bem bom. E já vimos também alguns episódios ali da 6ª temporada, a gente segue assim bem viciadinho nessa. Seguimos vendo Brooklyn Nine-Nine, mas é uma série assim que a gente vê uma vez ou outra, não tem tanta constância, não é todo dia, não é algo que fica viciado, assim, querendo sempre saber o próximo episódio. Então é mais assim quando quer só dar uma risadinha, quer só ficar de boa. E também assisti Off Campus, que eu já fiz um shorts contando o que eu achei. Essa eu assisti assim em 3 dias, até achei que foi muito, né? Porque teve gente que viu num dia só, ali os 8 episódios. E apesar de parecer uma coisa assim bem adolescente bobinha, de universitários americanos, eu achei bem divertida. Como eu já falei, ela aborda diversos temas, então eu não acho que fica, tipo, só na mesmice do que a gente já tá acostumado. Eu achei que ela foi um pouco além. Não sei se eu quero encarar a leitura dos livros, porque essa série é baseada num livro, no caso 4 livros, então eu acho que eu vou ficar esperando aí as outras temporadas e não vou ler, mas não sei, me convençam se vale a pena mesmo. De filmes... Vimos no cinema O Diabo Veste Prada, eu vi separado da Anitta até, eu vi em dublado, achei super engraçado, assim, porque eu sou acostumada a ver as coisas geralmente legendadas, né? E teve até a Lady Gaga dublada no filme, então eu achei, assim, estranhei. Mas como eu tava com pessoas que preferiam ver dublado, eu fui de boa, assim, eu não tenho tanto estresse. Eu gostei bastante do segundo filme de O Diabo Veste Prada, é claro que não tem o mesmo impacto do primeiro, porque deixa de ter aquela novidade, né? Então são personagens que a gente já conhece. Mas ao mesmo tempo, eu achei que ficou legal. Teve gente que achou o roteiro fraco. Eu não achei assim tão fraco. Eu gostei da questão deles abordarem ali de que caiu realmente o mundo da revista física, né? A própria desvalorização ali do jornalismo. Eu não sou dessa área, mas a gente enxerga, né, que isso aconteceu. Antes todo mundo comprava uma revista, era uma coisa super valorizada, a gente se espelhava naquilo que estava na revista. E hoje em dia tá tudo online, aí tá tudo muito mais diversificado. E eles até brincam no filme que agora eles fazem uma matéria pra pessoa ler enquanto faz xixi. Gostei que abordou a questão ali de quando o Bezos tentou meio que comprar a Vogue pra mulher dele, que no caso ali é a Emily, né, que faz o papel dela. Então, assim, são bastante coisas que tem na vida real que realmente aconteceram e que estão espelhadas no filme. Eu só não gostei do romance da Andy. Achei que ficou muito perdido, sem muito contexto. O cara nem é, tipo, super bonitão. Se fosse, assim, um super galã, eu acho que ainda daria um tchan a mais. Mas ficou uma história sem graça, com uma pessoa sem graça. Eu achei que aquilo ali podia, tipo, cortar do filme. De resto, eu gostei muito. Apesar de muita gente aí saiu meio desiludida, não achou aquilo tudo, eu fiquei bem contente. E o meu receio era que ficasse muito ruim, porque o primeiro é baseado num livro, mas o segundo, eles fizeram totalmente diferente. Eu vi o livro, né, A Vingança Veste Prada, que seria o segundo, mas é uma história totalmente diferente e eles meio que fizeram esse filme 2 do zero, assim, sem se basear na escritora. Então achei que saiu muito bom pra não ser algo saído de um livro. Vi o filme Foi Apenas um Sonho, que é com o Leonardo DiCaprio e a Kate Winslet, é assim que fala o nome dela, que são os protagonistas de Titanic, né, o meu filme favorito. Minha cachorra tá ali fazendo barulhos. Eu só cliquei nesse filme, na verdade, quando eu vi que era com o Léo e com ela, porque eu gosto do Titanic, claro. Eu pensei, nossa, eu vou ver um outro filme que são com os mesmos atores, né? E eu achei super interessante. É um filme, assim, mais de drama. Ele não é um filme com muitos acontecimentos, ele é um pouco mais lento. Uma vibe, assim, de filme mais antigo. Mas achei bem reflexivo. É sobre a história de um casal, do Leonardo DiCaprio ali no caso, que trabalha muitas horas por dia, não tá, assim, super contente no trabalho dele. Aí lança-se a ideia ali de, vamos largar tudo e vamos morar em Paris. Porque ele tinha a visão de que Paris era uma cidade muito legal, que ir pra França seria algo, assim, totalmente diferente, que fariam outras coisas, e daí lança-se essa ideia. Mas acontecem coisas ali da vida real que atrapalham um pouco os planos deles, e afim. Achei interessante, mas talvez as muito jovenzinhas não vão gostar tanto, por ser uma coisa, assim, um pouco mais parada e mais dramática. Assisti o Morro dos Ventos Uivantes
Uivantes, de 1992. Ele é bem antigo, porque eu tava participando do Clube do Livro, que estávamos lendo esse livro. Então nós resolvemos ver os filmes, né? Tem 3 filmes, na verdade, sobre essa história. Só que nenhum deles é um retrato, assim, fiel da história. Esse de 92, acredito que seja o mais fiel, porque na história do Morro dos Ventos Uivantes, acontecem 2 partes, digamos assim, 2 gerações de família. E nesse filme aborda as 2 gerações. Só que eu achei o filme muito corridão, assim, porque acontecem muitas coisas na história. E aí, como o filme quer trazer tudo isso, acontece tudo muito rápido e fica um pouco, talvez, assim, sem tanta conexão, fica uma coisa, assim, muito corrida, que pra quem tá só vendo o filme, talvez não entenda tanto. Ele é um filme feito, assim, mais pra quem lê o livro. Se vê sem ler, talvez fique um pouco perdido. Mas eu gostei, eu achei interessante, até por ser um filme bem antigo. Eu não posso dizer que é bem antigo, porque ele é de 92, né? Eu sou de 91. Assisti com o Rafa também o filme Entre Montanhas, com a minha best, Anya Taylor, que é aquela vibe, assim, de agente secreto. E eles estão ali protegendo um lugar, ela e um outro protagonista, no caso, né? Segundo o Google, é classificado como um filme sci-fi horror romance. Mas enfim, tem bichos estranhos, tem agente secreto e um deles é a Anya Taylor, então vale a pena. Livros. Li Noites Brancas, do Dostoiévski. Foi o primeiro livro que eu li dele. Eu sempre ficava assim, gente, eu não sei se eu sou capaz de ler o livro de uma pessoa que tem esse nome, porque só o nome já é complicado. Mas me recomendaram numa caixinha de perguntas esse livro, e como eu vi que ele era curtinho, eu pensei, vou arriscar, né? Não deve ser tão impossível assim. E no fim, não era um livro tão difícil, viu? Talvez, assim, mais difícil de compreender, internalizar e refletir do que de ler propriamente dito. Eu comprei uma versão do Kindle que tava bem baratinha, e aí eu achei que a tradução não ficou tão fiel. Às vezes ela se perdia um pouco, nada que comprometesse, mas que, sei lá, trocava o feminino pelo masculino ali e ficava às vezes meio estranho. Basicamente um romance sobre um sonhador, que conhece ali uma outra pessoa. Não tem muito como contar muita coisa sem spoiler, porque realmente é um livro pequeno. Então, pra quem quiser, assim, se arriscar num Dostoiévski. Gente, é difícil de falar esse nome, hein? Fica a dica, não é tão difícil quanto parece. Outros livros dele, não sei ainda, não me arrisquei. E agora sim, o Wuthering Heights, o Morro dos Ventos Uivantes. Eu li ele em inglês, no Clube do Livro. E aí todo mundo pergunta que clube do livro é esse que eu tô participando, né? Na verdade, eu achei essa moça no Instagram, que ela vende tipo um curso, assim. Não é bem um curso, porque são encontros que ela faz, que ela explica músicas da Taylor. Então é um curso pra quem já sabe um pouco de inglês, já compreende, assim, mas quer se aprofundar ali, digamos assim, nas canções, nos lyrics. Então ela faz aulas, assim, explicando as letras das músicas, né? Cada aula ela faz de uma música. E ela também, junto disso, tem um clube do livro, que são livros, assim, que serviram de inspirações para Taylor, livros que a Taylor gosta, enfim, são livros específicos, não são livros aleatórios. E eu entrei, na verdade, nesse clube ali, que é o Speak Now, o nome, mais pelo clube do livro do que pelas aulas das músicas em si. Eu até não tenho conseguido ver tantas aulas das músicas, mas o clube eu acompanhei esse livro, que foi o meu primeiro com eles, né? E eu gostei bastante da experiência, porque nós vamos lendo, assim, tipo, 4 capítulos, 5 capítulos por semana, e toda segunda noite a gente se reúne para discutir aqueles capítulos. Vira quase uma aula de conversação, né? Porque daí a gente se obriga a falar inglês, é tudo em inglês. E ao mesmo tempo é com uma temática que o pessoal ali tá envolvido, né? Que gosta. Mas sobre o livro em si, é um romance gótico. O que seria um romance gótico ali, um dark, um romance que seria assim meio triste, com coisas pesadas, acaba sendo uma história assim mais sobre vingança propriamente do que sobre amor. Não é algo assim que você vai ler e vai ficar tipo apaixonado, você meio que odeia todos os personagens. Tem um ou outro, sim, que se salva, que você não odeia, mas que às vezes odeia algumas coisas que acontecem também com eles. É um ótimo livro, mas que dá péssimos sentimentos, eu diria. É um clássico, não é daqueles livros, assim, tipo, em algum momento é legal ler. E ao ler o livro, a gente vê o filme e daí consegue compreender tudo, assim, um pouco melhor. É um livro super difícil de ler em inglês. Já me falaram que até em português é difícil, mas em inglês eu penei, tá? Cada capítulo que eu li, assim, eu demorava, eu tinha que pesquisar muito. Eu fui passando marca-texto, escrevendo as palavras que eu não sabia, ia rabiscando tudo mesmo, assim, achei complicadíssimo. Foi, assim, um maior desafio, assim, pra mim, entender essa história. Também li o livro Cilada, que eu li no Kindle. O Noites Brancas eu também li no Kindle. Ah, é que isso a Anitta fez pra mim, pra guardar uma casinha pro meu Kindle, né? O estado dele. O Cilada já é um livro, assim, mais
TikTok vibes ali. Várias coisas vão acontecendo e aí vai ter um plot twist. Tem relação ali mais com assassinatos e descobrir o crime e afins. Achei super divertido, é um livro mais rápido, assim, de ler, né, mais gostoso. E parece que tem uma série também, eu não pesquisei ainda, mas me falaram que tem algo assim. Música. Dos meus mais ouvidos no mês. Em terceiro lugar ficou Giant Rooks, que inclusive nós compramos ingressos pra ir no show deles final de novembro, uma semana ali antes do show do Ed Sheeran. Essa banda não é tão conhecida, a gente conheceu eles no show do Louis Tomlinson, que a gente foi em Curitiba em 2024. Eles abriram o show dele e a gente se apaixonou, porque é uma banda muito boa, assim, com uma energia muito boa, eles tocam muito bem. E nesse show a gente gostou mais do show deles de abertura do que do próprio Louis. Em segundo lugar ficou a Taylor Swift, eu voltei a ouvir bastante ela, eu tinha dado uma paradinha, e voltei a ouvir ali o Red, o Midnight, simplesmente me deu vontade de ouvir Taylor novamente. Em primeiro lugar continua a Lady Gaga, inclusive eu ouvi muito Lady Gaga esse mês, principalmente treinando. Eu adoro ouvir o álbum Art Pop treinando, pra mim é o melhor que tem. E claro, também em relação à música, eu vi o show da Shakira, né, do Todo Mundo no Rio, que eu achei, assim, bom. Já falei também, já fiz um vídeo falando sobre. Não vou dizer assim que foi um show péssimo e não tô querendo comparar com Lady Gaga, com Madonna e com ninguém, mas eu acho que poderia ter sido muito melhor sim. Algumas coisas eu não gostei. E pra mim, uma das piores coisas assim foi a entrada, foi ter chegado tão sem energia. E tudo bem, eu sei o que aconteceu com o pai dela, enfim, mas a estrutura em si de como foi a entrada, acredito que não tenha mudado, assim, aquela coisa de entrar meio sem cantar e sem dançarinos, assim, sem uma estrutura assim muito uó. Eu acho que a entrada do show tem que ser sempre muito uó, porque daí o público se anima muito e ajuda a levantar o resto do show inteiro. No caso, levanta a energia, né? E quando começa o show meio assim, como que o público vai ter aquela carga de energia assim pro resto do show, sabe? Eu acho que ficou muito ali aquém do que poderia. E gostei muito de outras partes que eu já falei, de dança do ventre. Ela canta muito bem, a voz dela é muito bonita, apesar de ter tido, acho que, bastante playback ali. Mas por isso eu digo que eu acho que foi um show, assim, bom. Não um show, assim, excelente. Tanto que acabou batendo muita nostalgia do show da Gaga, meio que de maneira geral, não só pra mim, porque aquele show foi, tipo assim, muito perfeito do início ao fim. E mesmo não querendo comparar, a gente acaba comparando porque foi o mesmo estilo de evento. Eu vi uma entrevista com a Leslie Fremar, que foi, digamos assim, a Emily da vida real, a Emily do Diabo Veste Prada, no caso, né? Ela trabalhou na Vogue como assistente da Anna Wintour. E no caso ela era a primeira assistente e a autora do Diabo Veste Prada era a segunda assistente, trabalhou com ela durante um tempo. Então o livro foi realmente baseado ali em fatos reais. E a Emily seria essa Leslie, né? Ela se identifica, ela diz que ela mesma falava a questão de que milhares de garotas morreriam por aquele emprego. A Leslie, ela tem um temperamento, assim, bem Emily mesmo, eu achei, e eu gostei bastante dessa entrevista. Eu só não sei se ela tem ali com tradução ou com legenda em português, eu consegui ver com legenda em inglês só. Talvez agora já tenha mais opção no YouTube. Porque eu vi, assim, que saiu na página da revista da Vogue, sabe? Mas eu acho que já tá no YouTube. Vi 2 vídeos da Isabella Boscov, que ela fala sobre filmes, né? No caso, crítica de filmes. Eu vi a crítica sobre o Diabo Veste Prada 2 e a crítica sobre o filme do Michael. Também assisti no YouTube o Met Gala, ali só o evento inicial, né? Que é o que eles transmitem. Infelizmente não tinha tanta gente assim, né? A Gaga nunca mais foi. Não teve a Ariana Grande ali, que eu super queria ver. Mas pra mim o destaque dessa edição foi a Emma Chamberlain. Eu me apaixonei pelo vestido dela. Pra mim foi o que mais, assim, entrou no tema da noite. O mais maravilhoso, perfeito. E isso que ela é, tipo assim, uma youtuber. Então foi muito legal ela estar, assim, tão perfeita. O vídeo Met Gala, Verdade por Trás do Glamour, do canal A Modista do Desterro. Esse vídeo é bem sobre a história ali do Met Gala, digamos assim, história da moda, basicamente. É super interessante pra quem gosta de moda. Alguns da Marcela Carrasco, analisando looks do Met Gala, obviamente eu adoro quando a Marcela analisa ali o pessoal. O Diabo Veste Prada 2 voltou e ninguém entendeu o motivo. As 30 tendências que vão dominar o inverno 2026. E por que a Chanel voltou a ser a marca mais desejada do mundo justamente agora. A Marcela fala bastante sobre moda também, então eu gosto, às vezes, quando eu tô cozinhando, colocar os videozinhos dela e ouvindo. Eu tento absorver ali algumas dicas assim, mesmo sem prestar tanta atenção, porque eu sempre ouço fazendo outra coisa. Vi também um vídeo da Lucilla sobre a Anna Wintour, antes da Vogue, sobre ela ter trabalhado em outras revistas também, e realmente ela não era uma pessoa assim muito querida na vida dela, assim, na vida profissional, né? Logo
Logo vemos que houve aí um Hiperfoque, um Diabo Veste Prada e Vogue, né? Do canal dos sócios, eu assisti A Ciência por Trás da Pele Jovem com o Gustavo Borchardt. Super interessante, ele não faz um terrorismo, assim, na questão de protetor solar, na questão de skincare. É uma conversa, assim, bem franca e bem simplista pra gente não botar dificuldade naquilo que não precisa. Sobre cuidados com a pele, no caso. Também dos sócios, Modo Caverna, Como Sair na Frente de 99% das Pessoas, com Guilherme Batilani e Ana Jordes. Na verdade, a Ana que traz ali o tema do modo caverna, e o Guilherme acaba rebatendo muito, então eu achei que a Ana até falou pouco sobre o que seria o tema, né? Porque ele acaba se confrontando e querendo falar em outro sentido e rouba muito espaço. Não conheço nenhum dos dois, mas eu achei que ficou aquém ali a entrevista. Ela deveria ter falado mais. Ou talvez, sei lá, tipo, para de falar, deixa eu falar, por favor. Também vi Como Queimar Gordura e Ganhar Massa Muscular, com Renato Cariani e Júlio Balestrin, que eu entrei aí numa vibe também, tipo, eu preciso voltar a ser mais fitness. Eu andava comendo, assim, muita besteirinha, muita coisa assim fora, tanto que a gente até pagou uma pessoa pra fazer marmitas aqui pra casa, né, marmitas de carne pra ter coisas mais práticas, assim, no dia a dia, ser um pouco mais fácil de se alimentar. Mas ainda assim, não tô seguindo tão fielmente. Eu amo comer uma pizza, né, gente? Vi 2 podcasts do Flow, eu gosto bastante dos podcasts do Flow, porque eles geralmente são grandes, ele não corta muitas pessoas, então, assim, vão falando, eu adoro esses podcasts, assim, que não tem fim. Vi um com o Paulo Musi e Ramires Tibana, mais uma vez aí, né, Paulo Musi, tô muito na linha fitness. Pelo menos eu vou ouvindo pra ver se absorvo, assim, tipo, eu vou ser fitness. É difícil. Continuo comendo chocolate, mas ouvindo podcasts, mas fui influenciada, porque eles falaram muito, não sei se foi nesse podcast ou no outro, sobre a questão de cardio, de quanto cardio é importante, né? E eu voltei a fazer um pouco de cardio, eu andava muito malandra só fazendo musculação, e eu pensei, gente, o meu coração daqui a pouco para, eu preciso treinar ele. Outro do Flow foi com o Rossandro Klingey, que é um psicólogo. É um podcast bem assim pra refletir sobre a vida. Papo de psicólogo, né? Eu achei bem bom. 2 da Ju Cassini, 18 anos trancada em um galpão. Esse caso aqui, na verdade, a menina ficou 11 anos trancada no galpão, mas ela, tipo, com 18 ela saiu. Eu não sei, eu não lembro exatamente. Mas ela ficou muitos anos presa ali em meio que cativeiro. E eu fico, meu Deus, como é possível? Como que ela ainda, tipo, sobreviveu a isso? Aconteceu muitas coisas. Quem gosta de ver true crime, esse vídeo é bem interessante e bem chocante. E os casos mais absurdos de envenenamento no Brasil. Esses eu gosto de ver pra às vezes eu não ser assim tão trouxa de quando alguém me oferecer uma comida eu pegar e aceitar sem pensar. De repente, cringe. Um vídeo de perguntas e respostas com a Luísa Corsi e a Nana, que é a irmã dela. No caso, é um podcast de 2 irmãs. Bem coisa de patricinha. Também vi um podcast da Mil Floripa, Como a Corrida Me Salvou da Depressão e da Ansiedade, com Juliette Palandi. Juliette Palandi é uma amiga minha, grande amiga e fisioterapeuta, e eu vi o podcast porque era com ela. Eu não corro, eu não gosto de corrida, eu faço assim, no máximo, uma corrida muito lerda na esteira, mas eu ouvi o podcast porque é dela, e eu gosto de ouvir as histórias dela de corrida, as coisas que ela passou. E a questão da depressão também. Nunca vi um cientista, a terapia que pode revolucionar as doenças autoimunes. Na verdade, nesse vídeo ela fala sobre diversas notícias ali, né, do mundo da ciência, e eu cliquei por causa da questão da doença autoimune. Não é nada assim que já seja muito avançado que eu vá poder usar. Eu tenho doença autoimune, pra quem não sabe. Mas sempre que a gente vê alguma coisa assim nesse sentido, dá uma esperança. Ufa! Foi bastante coisa, hein? Olha, eu acho que esse mês, assim, 4 filmes, 3 tipos de série, 3 livros. É que o Wuthering Heights também, o livro, na verdade, foi de abril e maio, né? Foi em 2 meses. Só que como eu terminei em maio, eu coloquei ele agora. Diria que meus preferidos de série, Desperate Housewives, porque eu tô muito viciada ultimamente. De filme, O Diabo Veste Prada 2, eu realmente gostei muito. De leitura, o Wuthering Heights. E de YouTube, deixa eu ver aqui o meu vídeo favorito do YouTube. Eu acho que esse do Rossandro ali, do psicólogo, vale muito a pena ver. E vocês, o que fizeram no mês de maio? Me contem tudo aqui nos comentários. Me contem se também já assistiram aí os filmes, as séries que eu mencionei, os livros, se gostaram também, o que não gostaram. E eu quero dicas, eu sempre gosto de dicas, porque eu vou anotando, eu tenho listas de filmes, de séries, de livros. E quando eu quero ver algo novo, aí eu vou lá pra minha listinha e vejo conforme o meu humor, conforme eu quero algo muito difícil ou não. E bom que quando fica ali nos comentários, fica tipo tudo salvo, quando eu quero consultar também é só eu ir ali. E também troca ideia entre os seguidores, né? Porque assim, um olha o que o outro comentou e cria uma grande comunidade ali de nerds. Espero que tenham gostado. Beijos!